Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e irmãs do Ideal Espírita. Aqui nos encontramos para mais um estudo da nossa abençoada doutrina. As vias do canal do Seja, o Centro Espírita Joana de Ângeles, Franca, tem por objetivo levar esses ensinamentos que a doutrina nos proporciona. E para continuarmos, para darmos sequência a esse trabalho de divulgação da nossa doutrina espírita, nós pedimos a todos que ainda não se inscreveram, que se inscrevam, que ativem o sininho de notificações, para receber notificações, que ao final do trabalho, se gostarem, dê o seu like, compartilhem. Todas essas ações nos ajudam na divulgação da nossa doutrina espírita. Nós vamos estudar um pouquinho mais hoje dessa abençoada doutrina e trouxemos para o nosso estudo dois apontamentos de Allan Kardec, ambos inseridos no capítulo 2 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, no item 7, Kardec nos diz: o Espiritismo dá amplitude ao pensamento e abre-lhe novos horizontes. Em vez dessa visão estreita e mesquinha que o concentra na vida presente, ele nos mostra que esta vida é um simples elo do conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. Já no item 5, intitulado Ponto de Vista, Allan Kardec nos traz também mais ensinamentos. A ideia clara, nos diz ele, a ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. E esta fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista pelo qual eles encaram a vida terrena. Vamos então refletir um pouquinho acerca desses dois apontamentos. Pela simples dúvida quanto à vida futura, o homem concentra todos os seus pensamentos na vida presente. Incerto do porvir, dedica-se inteiramente ao presente. Não entrevendo bens mais preciosos do que os da terra, e não acreditando numa vida futura, ele se porta como a criança que nada vê além dos seus brinquedos, e tudo o faz para os obter. Neste quadro, a perda do menor dos seus bens causa-lhes uma pungente angústia. Um desengano, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que for vítima, o orgulho ou a vaidade feridas, são tantos outros tormentos que fazem da sua vida corpórea uma angústia permanente, pois que se entrega voluntariamente a uma verdadeira tortura. Para aquele que crê na vida futura, que é infinita, que vai prevalecer após a vida terrena, a vida carnal, a vida material, esta vida carnal, corporal, não é mais do que uma rápida passagem, uma breve permanência num país ingrato. Dentro desse ensinamento, com essa visão e essa percepção da vida, essa crença da vida, as vicissitudes e as tribulações da vida são apenas incidentes que ele enfrenta com paciência, porque sabe que são de curta duração e devem ser seguidos de uma situação bem mais feliz. A morte nada tem de pavoroso, não é mais a porta do nada, mas a porta da libertação, do retorno à pátria verdadeira, à pátria espiritual. É aquela porta que se abre para o exilado e ele retoma a sua felicidade e a sua paz. Sabendo que se encontra numa condição temporária e não definitiva, ele encara as dificuldades da vida com indiferença, do que resulta daí uma calma de espírito que abranda as suas amarguras e ele dá, então, uma nova finalidade à sua vida, uma maneira de ver diferente, sem se concentrar nas coisas terrenas, a não ser para a sua melhora e a melhora do seu próximo, para a ação que beneficia a si e ao seu próximo, aí se estendendo a família e toda a sociedade. Mas nós falamos aqui de um aspecto que é a crença na vida futura. E por esse aspecto, nós já somos muito auxiliados para modificar a nossa maneira de viver. Não concentrarmos todas as nossas energias, todos os nossos recursos em coisas que são passageiras. Logicamente, como já estudamos aqui, todos nós estamos encarnados, estamos numa matéria e precisamos das coisas materiais. Mas não podemos ficar focados
e despendermos todas as nossas energias, todo o nosso tempo, somente na obtenção desses bens que são passageiros, transitórios e que servem para um período da nossa caminhada evolutiva, e esse período é a nossa encarnação. Mas, findado este momento, findado essa etapa, nós vamos continuar. E o que levaremos? Que patrimônio nós estamos constituindo para que nós possamos levar conosco para todo sempre? Então, a simples confiança na vida futura já muda a nossa concepção da vida presente e passamos a ter um investimento maior nas coisas espirituais, que são aquelas que permanecerão conosco, que levaremos conosco e estarão sempre conosco. Mas existem outros ensinamentos que nos possibilitam ter um tanto mais de tranquilidade, um tanto mais de paz, de fé, enfim, de pautarmos a nossa vida dentro de uma maneira espiritualizada, onde nós vamos nos enriquecendo espiritualmente, constituindo o nosso patrimônio espiritual, de maneira alguma sem prejudicar as nossas ações terrenas, o campo familiar, o campo de trabalho, o campo do aprendizado que nós necessitamos aqui na Terra. Sim, há necessidade, precisamos e há essa possibilidade de trabalharmos nesses dois aspectos. De maneira alguma e em nenhum ensinamento nós encontramos os Espíritos nos dizendo que nós temos que deixar todas as coisas terrenas. Não, nós fazemos parte desse contexto da lei do progresso, nós temos a nossa parcela de trabalho, de dever, de compromisso conosco mesmo e também com a sociedade. Não podemos nos tornarmos insensíveis de maneira alguma para com a dor do próximo, não podemos de maneira alguma nos omitirmos diante do trabalho em prol da sociedade, na defesa do nosso irmão, na defesa da natureza, na defesa dos animais. Enfim, tudo isso faz parte de um projeto de trabalho que nós trouxemos do plano espiritual, um compromisso que nós temos com a espiritualidade e conosco mesmo. Mas os Espíritos nos colocam com muita clareza: não deixemos de investir nas conquistas espirituais. Então nós vamos aí ter ensinamentos, nós temos, a doutrina nos oferece, muito valiosos. Acerca de Deus, por exemplo, esse Deus Pai, Deus Amor, Deus Misericordioso, essa certeza de que esse Pai está conosco em todos os momentos. Não é aquele ser inatingível, não é de maneira alguma aquele Deus que castiga, aquele Deus que não perdoa os seus erros, nossos erros, os erros dos nossos irmãos. Ele está sempre conosco, nos dando novas oportunidades. E aí nós vamos adentrar em outro ensinamento muito importante da doutrina espírita, que nos dá tranquilidade, nos dá serenidade. Nós tiramos essa ideia de castigo, nós tiramos essa ideia de um sofrimento imerecido, que é, como nós já estudamos, a lei de causa e efeito. Todos nós estamos inseridos nessa lei porque ela é, sim, uma lei divina. Então, nós colhemos hoje as sementeiras do ontem e vamos colher amanhã as sementeiras do hoje. E Deus é justo e nos dá a oportunidade. A reencarnação, o retorno à pátria terrena, a convivência com aqueles que nós, porventura, tenhamos lesado, prejudicado, a construção através de trabalhos no campo do bem, em prol da sociedade, em prol dos nossos irmãos, utilizarmos os recursos da inteligência que nós vamos conquistando, não é para o nosso deleite, não é somente para nós mesmos, para viver uma vida egoísta. Nós temos, sim, condição de passarmos aos nossos irmãos aquilo que nós vamos aprendendo. E relacionado a isso, nós temos a lição de Jesus, não colocarmos a candeia debaixo do alqueire. De maneira alguma. Muitas pessoas dizem, mas eu sou tão imperfeito, o que eu posso fazer? Podemos fazer muito. Apesar das nossas imperfeições, das nossas limitações, aquilo que nós já dispomos, que a espiritualidade já nos concedeu, que nós já lemos, que nós já estudamos, que nós estamos vivenciando, nos possibilita já fazer alguma coisa em favor dos nossos irmãos,
em favor do nosso momento, de levar uma palavra de fé, de esperança, de consolo, de fazermos uma oração, de estendermos a mão amiga àquele coração que muitas vezes está tão fragilizado diante das suas provas, das suas dificuldades, das suas necessidades. Então, meus amigos e amigas, o conhecimento espírita nos possibilita mudar a nossa visão da vida dentro de uma fé raciocinada. Não é uma fé cega, não é uma fé imposta. É um convite que os espíritos nos fazem, até para que não aceitemos nada cegamente, para que nós estudemos, para que nós analisemos, para que nós reflitamos. E aí, através do aprendizado, da compreensão, do entendimento, colocarmos em prática, não nos omitirmos, não deixarmos de fazer aquilo que nós podemos realizar. Todos nós somos chamados, estamos desfrutando de uma oportunidade muito valiosa de crescimento, de trabalho, de renovação, de convivência cristã. A doutrina espírita nos chama a essa convivência, revive os ensinamentos do Cristo como nos primeiros tempos, daquelas irmandades, daquela amizade, daquela fraternidade. Tudo isso não ficou lá no século I, II, III. O chamado era para todos os séculos, mas houve sim muitas deturpações dos ensinamentos do Cristo, muitos direcionamentos equivocados, muitas análises que foram meramente humanas, onde foram tiradas aquela beleza desse ensinamento, aquela pureza dos ensinamentos de Jesus, aquele lado amor, aquele lado bondade, aquele lado fraternidade, aquele lado perdão, e for levado para o campo do orgulho, do egoísmo. Vejamos bem, até guerras em nome de Jesus, até guerras em nome do cristianismo. Onde nós encontramos isso? Na mensagem do Cristo, na mensagem do amor, na mensagem do perdão, na mensagem da fraternidade que ele nos deixou. Então, como ele asseverou, ainda quando estava conosco, que ele intercederia ao Pai para que ele enviasse um outro Consolador, sim, nós recebemos esse Consolador. Allan Kardec foi o portador, o intermediário, o codificador de tantos e tantos ensinamentos da falange do Espírito de Verdade, que nos enriqueceu novamente com os ensinamentos do Cristo e acrescentando aquilo que o Cristo não disse por falhas nossas ainda, de não podermos assimilar, de não podermos entender. Então ficou reservado para o Consolador prometido, e hoje nós temos a grandeza, a beleza desses ensinamentos, clareando para todos nós a nossa caminhada, para mudarmos as nossas ações, mudarmos o nosso ponto de vista, agirmos com essa fé raciocinada. Porque nós cremos? Porque nós compreendemos. E quando se compreende, tem uma fé que nós logicamos, que nós analisamos. E a doutrina espírita nos traz essas belezas, esses ensinamentos tão valiosos, que enriquece a nossa vida, clareia o nosso entendimento, aclara a nossa visão e nos possibilita levarmos adiante uma encarnação, uma etapa tão valiosa, com a margem maior de acertos e uma margem menor de erros, de equívocos, que fazem parte ainda da nossa natureza humana, porque nós, o nosso estágio, no nosso planeta, nesse momento, excetuando os missionários, nós somos espíritos imperfeitos. Nós estamos numa etapa de aprendizado, numa etapa de melhora, de renovação. O importante para todos nós hoje é aproveitarmos esse tempo que nós temos. Aproveitarmos este momento. Não deixarmos para o depois. Não nos cansarmos, não desanimarmos. Estarmos firmes, confiantes, esperançosos, otimistas, perseverantes. Essa é a mensagem da doutrina espírita, para que nós tenhamos, então, um bom aproveitamento e possamos fazer deste bom aproveitamento um enriquecimento espiritual de valores, de virtudes, que vai nos possibilitar, além das nossas alegrias íntimas, da paz de espírito, da tranquilidade, da serenidade, da fé, também levarmos um pouco de tudo isso aos nossos irmãos, aqueles que estão muitas vezes fragilizados
diante das mais variadas ocorrências da vida, mas nós temos a possibilidade, apesar das nossas limitações e imperfeições, conforme nós dissemos ainda há pouco, de fazermos a prece com alguém que está ali dentro de um quadro de desânimo, de incompreensão, de falta de entendimento, de levarmos uma mensagem de esperança, de consolo, de paz, a certeza do amor de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, que não estamos sozinhos, não estamos desamparados, que as situações difíceis elas passam, tudo passa nessa vida. Nós vamos vencendo com a proteção espiritual, com o amor de Deus, o amparo desses queridos amigos que já venceram essas etapas, por aqui já passaram, estão numa condição de espírito de luz, não por privilégio, mas através das suas vivências, das suas lutas, das suas conquistas. E hoje aí eles estão ao nosso lado, nos inspirando, nos tutelando, nos protegendo, nos orientando, nos alertando, para que nós também perseveremos neste caminho, porque ele é o caminho da vitória, ele é o caminho da paz, ele é o caminho da felicidade. Então vamos sim perseverar, confiar, seguirmos este caminho, porque este é o caminho da luz. Este é o caminho que Jesus nos deixou. Quando ele nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele nos convidou a seguirmos este caminho. E nós, por ele vamos, em nome do nosso Mestre Jesus, que foi o nosso Mestre maior, em nome de Deus, nosso Pai, dos benfeitores queridos, para alcançarmos também a nossa vitória e chegarmos à felicidade que nós tanto almejamos. E que gostaríamos de dizer aqui, está ao alcance de todos nós? Sim. Não é algo inatingível, é um patrimônio que nós vamos alcançar, dependendo daquilo que fizermos no nosso dia a dia, na nossa abençoada encarnação deste momento que estamos vivenciando. Amor à vida, amor a Deus, amor à família, amor ao semelhante, amor à oportunidade. Esse é o convite que deixamos em nome da nossa abençoada doutrina espírita e dos benfeitores queridos que nos tutelam a todos, a mim, a você, as nossas famílias, que estão sempre conosco, que estão sempre nos protegendo nessa nossa caminhada terrena. Muita paz a todos e que ela permaneça em cada coração.